O presidente Lula abriu o discurso fazendo uma homenagem, lembrando Sérgio Vieira de Mello, diplomata, alto funcionário da ONU, que morreu no atentado em Bagdá há 20 anos. Saudou, de certa forma, fez uma homenagem, né, às vítimas do terremoto do Marrocos, às enchentes na Líbia, citou as enchentes aqui no Brasil também. Começou falando de crise climática. Foi aplaudido algumas vezes quando falou da vitória da democracia, quando disse que o Brasil está de volta, né? Também disse que a igualdade racial vai ser o 18º ODS, citando aí, são 17 objetivos do desenvolvimento do milênio da ONU, Agenda 2030. Por conta própria, segundo ele, o Brasil vai priorizar o combate ao racismo. A gente já está com a Vera Magalhães aqui, Andreasa, já vou abrir espaço para ela, então, para trazer aqui os destaques. Bom dia, Vera, seja bem-vinda. Bom dia, Débora, bom dia, Andreasa, ouvintes e também quem assiste a CBN. Bom, conta pra gente aí o que você destacaria desse discurso do presidente Lula depois de 14 anos de volta à tribuna da ONU e de que forma esse discurso pode ser recebido. Olha, Débora, foi um belíssimo discurso. Acho que não tem meias palavras aí para descrever. Discurso altivo, discurso que realmente tocou nos pontos importantes a se tratar num fórum como esse, a Assembleia Geral da ONU, portanto, temas que são de interesse global, realmente, interesse universal, e não falar de temas ou que são ligados a negacionismo, ou que são agendas ideológicas que não interessam ao resto do mundo, ou temas ligados ao umbigo do governante, como se tratou nos últimos anos no governo Bolsonaro. Então, realmente um discurso de chefe de Estado, muito bem construído, com pilares ali muito claros. Ele começa falando da crise climática, até pegando o gancho da fala anterior do presidente da Assembleia Geral da ONU. Aí ele faz um link com a primeira vez em que ele falou, nesse mesmo lugar, em setembro de 2003, e mostra que pouca coisa mudou, que pouco se avançou em relação ao combate à crise climática, até faz um meia-culpa da geração de governantes que o acompanhava daquela ocasião, dizendo que não se levava a sério suficientemente a crise climática, mas fala da emergência agora, citando vários casos recentes de tragédias provocadas por intempéries. E aí ele vem para a pobreza e lembra que isso também era um dos pilares da sua primeira fala na Assembleia Geral da ONU, diz que é necessário incluir os pobres nos orçamentos nacionais, fala da ambição do Brasil de tirar de novo o país do mapa da fome, do programa Brasil Sem Fome que foi criado, ou seja, quando ele cita o cenário interno, ele sempre faz o link com o resto do mundo, então não coloca o Brasil como uma ilha apartada do restante do mundo. Fala do nosso projeto de igualdade salarial entre homens e mulheres, até numa tentativa, aí sim, de falar ao público interno e prestar contas de que estão sendo tomadas medidas pela equidade de gênero depois de demitir 2 ministras e de provavelmente não nomear uma mulher para o Supremo Tribunal Federal, mas também nesse momento ele faz um link dizendo que o resto do mundo tem que cuidar disso, da equidade de gênero e de temas como racismo, xenofobia e precarização do trabalho. E aí ele fala de democracia e traz o Bolsonaro, Donald Trump e outros líderes com tendências autocráticas para o discurso. E foram os momentos em que ele foi mais aplaudido, veementemente aplaudido. Quando ele primeiro falou que o Brasil voltou, que é uma máxima que ele tem usado, foi muito aplaudido. E depois, quando ele fala do surgimento na esteira do fracasso, que ele chama da globalização e do neoliberalismo, de incluir as pessoas, ele fala do surgimento de aventureiros de extrema-direita, ele foi de novo muito bem, muito aplaudido, que ele diz que nos escombros desse neoliberalismo surgiram práticas aí extremistas e que acabam minando a democracia. Quando ele fala de meio ambiente, ele faz aquilo que eu venho dizendo no Viva Voz que ele faria, que era chamar os países ricos à responsabilidade para que eles contribuam financeiramente. Então ele falou que foram prometidos 400 bilhões para países que têm florestas e que precisam preservar essas florestas, mas que isso não
partiu do papel. E aí se inicia a parte mais crítica do discurso do Lula, em que ele apontou o dedo para a ONU e para outras instituições multilaterais e falou que o princípio do multilateralismo vem sendo corroído e que quando as instituições replicam desigualdades, elas fazem parte do problema e não da solução. Então aí ele cobrou presença dos países pobres no FMI, no Banco Mundial, no Conselho de Segurança da ONU e a atuação mais enfática da ONU em fazer valer a sua carta de princípios e evitar conflitos como o da Ucrânia. Também fez uma coisa que eu vinha dizendo que ele faria, que era não cometer o erro de tomar lado em relação à guerra da Ucrânia. Ele fez isso em falas anteriores e inclusive em viagens internacionais. Isso pegou muito mal. Ele tem um encontro previsto com o Volodymyr Zelensky durante essa estada em Nova York. Então ele tratou do tema da guerra de uma forma indireta, falando que é preciso buscar a paz e que ele é crítico à ideia de reeditar a Guerra Fria, o que vale como uma crítica à OTAN, mas também à Rússia. Então eu achei que ficou num bom tom, numa boa medida, essa fala sobre a Ucrânia. E aí, como ele foi ali parcimonioso em relação à guerra, ele tratou de dar uma defendida em Cuba e condenar as sanções unilaterais a Cuba. Isso acho que dá para dar um desconto, faz parte, ele vai a Cuba agora, e aí faz parte do Lula e da necessidade dele falar também para a esquerda global e brasileira, mas no todo um discurso muito, muito bem construído. Pera, eu comecei a contar, mas depois perdi a conta. A palavra mais repetida, seguramente, nesse discurso foi desigualdade. E eu achei muito interessante que, sendo a desigualdade, a meu ver, o fio condutor desse discurso, ele vai desdobrando várias acepções para essa palavra. Você atentou para essa tônica variada no uso da desigualdade? Totalmente, parceiro. E eu achei isso muito também inspirador. Achei um discurso inspirador. Quando ele fala em desigualdade de acesso a mecanismos de financiamento por países, né? Ele diz que os países europeus obtiveram muito mais financiamento no pós-pandemia que os africanos. Quando ele fala em desigualdade no que tange a justiça climática, desigualdade que leva à fome de mais de 700 bilhões de pessoas, segundo ele, no mundo, achei um número exagerado. Não sei se esse número já passou pelo fact-checking. Quando ele fala em desigualdade de gênero, ele fala em desigualdade levada pelo fato de que a pessoa está condenada a depender da região geográfica em que ela nasce e da família e a classe social da família em que ela nasce, ela está condenada a ter uma vida de pobreza, se for o caso. Então, isso tudo faz muito sentido no ambiente da ONU. A ONU foi criada com esse espírito de tentar promover valores humanísticos e valores universais ali num cenário de pós-guerra, mas a gente sabe das limitações que ela tem para fazer isso, e eu achei que o Lula fez valer o seu slogan de que o Brasil voltou. O Brasil abre tradicionalmente a Assembleia Geral da ONU por uma razão diplomática, uma razão ligada a nossa diplomacia ser justamente imparcial e altiva, e eu acho que ele trouxe de volta esses valores ali, os valores da diplomacia brasileira, e que ele mesmo às vezes embaça e confunde, mas dessa vez ele se ateve a um discurso escrito. Vou até tentar saber quais foram as mãos que escreveram esse discurso, porque ele é realmente muito inspirador, enfim, eu acho que foi a tônica que tinha que ser dada. Vera, obrigada por nos ajudar aqui a refletir um pouco mais e trazer um pouco mais de detalhes e repercutir o discurso, portanto, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na ONU. Bom dia para você. Obrigada, um ótimo dia para todos vocês. Até mais tarde no Viva Voz.